Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de banco de dados, a 11ª aula, já quase finalizando o nosso curso aí, né? De banco de dados, primeira parte conceitual, depois básico intermediário e depois o avançado, onde a gente vai criar, né, os nossos bancos de dados lá no SGBD MySQL. Já foi explicado tudo isso, quem vem acompanhando as aulas, perfeito? Então, nós chamamos de modelo entidade relacionamento, também conhecido como MER, né, pela abreviatura MER. Então, o que é um modelo entidade relacionamento? Ele é o modelo lógico do nosso banco de dados. E o que é o modelo lógico, né, vou te colocar aqui do banco de dados? Ele basicamente é a planta. Assim como nós temos a planta para engenharia, para o construtor poder levantar prédio, fazer casa, nós também temos a planta para poder entregar para o DBA, que é o Database Administrator, a pessoa o profissional da área de back-end, né, que trabalha com banco de dados, aonde você apresenta essa planta e você pede que ele construa em linguagem SQL no SGBD que ele for trabalhar, dependendo de cada empresa, o SGBD escolhido. Então essa planta ela é importantíssima, porque ela é um documento final. Então tudo que nós aprendemos e fizemos até agora é para chegar até o modelo lógico de banco de dados, que é o documento que fica guardado e armazenado para entender toda a estrutura de um banco, perfeito? Então assim, no caso do modelo lógico de banco de dados, a gente vai já ver tudo que nós aprendemos, mais a nova estrutura, que é até mais simplificada, né, em relação a forma de construção. Então, para a gente começar a entender, a gente vai, porque o modelo entidade relacionamento continua sendo um diagrama, perfeito? E a gente vai entender como é que se monta esse diagrama. Lá nas aulas anteriores, diagrama simples, composto, diagrama entidade de relacionamento, você tinha aqui representado pela entidade e você tinha lá as setinhas e as bolinhas na qual você representava os atributos, né? A gente já viu isso aqui. Só que aí, como eu disse na aula anterior, isso é um rascunho do que vai ser o banco de dados. Ele ainda não é um documento oficial, ele ainda é para tirar dúvidas, para construir junto à equipe e assim por diante. Mas como é que é esse documento? Então vamos ver primeiro as simbologias, né? Primeiro, em modelo entidade de relacionamento, o diagrama ele é representado por um retângulo, um quadrado grandão, tá? E esse quadrado ele é dividido em 3 partes. Então a primeira parte é onde eu coloco o nome da entidade, sempre no singular. Aqui no meio vão os atributos, né, do meu banco de dados, e aqui embaixo vão as chaves primárias. Então, para ficar fácil da gente entender, de você memorizar, vamos colocar isso por escrito, né? Então, aqui a primeira parte é o nome, né, da entidade. Aqui vem os atributos, aqueles atributos que não são chave primária, tá? Atributos. E aqui né, se tiver mais de uma, chaves primárias ou chave primária, depende aí de como você vai montar o teu sistema. Quando nós vamos relacionar duas entidades, então cada entidade vai ser representada dessa forma. Eu tenho aqui a relação, não precisa mais do losango, tá? Ele é uma linha reta, né? Não tem aquele losango no meio, não tem setinha, não tem nada. Só que aqui nós temos também podemos, né, alguns programas até quando eles vão representar, eles representam 1 e n, tá? Pode ser representado dessa forma. A forma correta no modelo entidade de relacionamento, o 1 é um risquinho aqui em cima da linha. Então, está falando que desse lado aqui é 1, e aqui quando eu tenho vários, ele é um tridente. Então, ele tem aqui e aqui. E isso aqui vai conectado a outra entidade, tá? Então, aquele losango ele desaparece, a gente não utiliza mais ele, aquilo foi só para você entender como é que funcionam as relações. E aqui eu vou ter a outra entidade seguindo a mesma padronização da outra entidade. Então, em cima eu escrevo entidade, então aqui poderia colocar, por exemplo, aluno, né? Entidade aluno, aqui os atributos e aqui as chaves primárias.
Só que aí vem o detalhe da parte de normalização da tabela. Lembra que eu falei que aquela parte foi conceitual, que a gente vai entender como é feito isso aí? Então existem algumas regrinhas, né? Então vamos lá, vamos primeiro pegar aqui para fazer a montagem. Vamos pegar eu vou dar um exemplo aqui hipotético. Eu vou colocar aluno, então eu vou colocar chave primária código, né? Coloco lá nome, endereço, código, nome, endereço, e-mail, telefone, celular e assim por diante, tá? Só para exemplificar. Como é que eu normalizaria essa entidade, esses atributos? A entidade continua a mesma coisa, mas quando eu vou normalizar o atributo, eu não simplesmente escrevo o nome desse atributo. Eu tenho que normalizar o nome do atributo. E segue-se uma regrinha. Eu utilizo as 3 ou 4 primeiras letras do nome, né? Desde que faça sentido. Quando o nome é curto, não compensa fazer isso. E coloco na sequência, separado por um underline, o nome do atributo, que pode ser de forma abreviada. Depois, mais para frente, a gente vai ver dicionário de dados, aonde eu determino o que é aquela abreviação, né? Mas seria mais ou menos aqui, ó, alu, tá? Underline, nós não usamos acentuação e usamos o code, tá? Então, alu, underline, code. Professor, pode ser ao contrário? Code ou ID, por exemplo, como a maioria dos programas fazem, alu? Sim, sem problema, tá? Porque o que acontece? Eu estou falando qual é o nome do atributo e de qual entidade ele faz parte. Então, quando eu for passar isso para um modelo físico, que é para construir o banco de dados, fica muito mais simples, tá? Na sequência, eu tenho que dar as seguintes informações. Qual é o tipo desse atributo? Nós temos alguns tipos, tá? Deixa eu pôr aqui embaixo. Primeiro, caractere, né? Então, quando é que um campo ou um atributo é caractere? Quando é nome, quando é endereço, quando é uma senha que tem letras e números. Então, o campo que cabe, símbolos, letras e números, tá? Deixa eu colocar um símbolo diferente aqui, símbolos, letras e números, tá? Então, ele é caractere. Então, nós podemos falar que o nome, o código do aluno, ele não pode ser caractere porque ele é só números. Então, nós temos aí o inteiro. O que é o inteiro? Quando cabe números sem casas decimais. Então eu posso armazenar no inteiro 1000 assim, mas jamais posso colocar 1000 desse jeito, tá? Por quê? O que vai receber esse valor é o real, tá? O real é o que cabe tanto números inteiros quanto números reais. Lá, para quem fez aí o cursinho de lógica de programação aqui do canal do professor Fábio, também já viu isso aí, não é segredo nenhum. Para quem vem tendo a sequência aí, não tem maior, quem já fez lógica de programação já sabe disso. E aí eu tenho outros tipos também, eu tenho o data, que ele armazena data, tenho o hora, eu tenho imagem. Então, eu posso definir quais vão ser esses tipos, tá? Então, no caso do aluno, ele vai ser inteiro. E aí eu preciso definir quantos caracteres ele vai ter, tá? Então, no caso aqui, eu vou colocar padrão vou colocar, 15 caracteres. Quando a gente fala 15 caracteres, então pode ser entre parênteses, pode ser sem parênteses, é que a gente faz desse jeito para ficar melhor, tá? Então, quando eu coloco código aluno inteiro 15 caracteres, caracteres lado a lado. Então, só para você entender, se eu colocar 3 caracteres, são 3 casas. Então, qual é o número máximo que eu posso chegar? 999. Se eu colocar 4 casas, 9.999. E assim por diante. Então, quanto mais casas, mais números sequenciais eu vou conseguir inserir. Depois, eu tenho o código nome. O nome vai ser caractere, perfeito? E eu vou colocar lá 50 casas, que é um padrão de mercado para nome. O endereço, a mesma coisa, código end, tá? Porque já é um padrãozão também de índice, abreviação de endereço, e como a gente não usa a acentuação, fica um nome menor e mais fácil de construir depois. Código end, ele vai ser caractere, e eu vou colocar 50 casas, tá? Código e-mail, eu vou colocar também caractere, né? Caractere, porque tem um arroba lá no meio dele. Vou colocar 30, que é um padrão aí razoável de mercado. No telefone,
Se você for colocar o tracinho e a barra, ele é caractere. Se você não for colocar só o número, ele é inteiro. Então, geralmente, aquele desenho, tá? Quando você vai montar, que fica assim, ó, parênteses, aí você digita o número, e isso aqui a gente chama de máscara. Por quê? Isso é para o usuário não se perder a hora que ele estiver preenchendo o número, tá? Então, isso aqui nós não cadastramos em banco de dados, porque é muito mais fácil você localizar um número do que localizar caracteres, porque pode ter espaço, ele busca pela sintaxe, ele busca só pelo... Então, o caractere ele demora mais para buscar em banco de dados do que um número, tá? Então, no telefone, eu poderia colocar aqui COD, underline tel. A abreviação você pode colocar, você vai ter uma documentação complementar que vai falar o que é cada abreviação dessa, caso a pessoa não entenda. Mas, geralmente, quando a documentação chega pro DBA, chega uma documentação completa já explicando tudo isso, tá? Então, eu vou colocar aqui como inteiro, colocar 15 caracteres, tá? Celular, a mesma coisa. Então, você pegar aqui, ó, você vai ver que algumas coisas se repetem. Então, não é tão difícil fazer a construção, tá? Então, coloco aqui code cell. Ah, professor, e se fosse real? Real, geralmente, a gente vai colocar para salário, vai colocar para peso, vai colocar para altura. Toda vez que for um número quebrado, a gente usa real. Então, vamos supor que eu tivesse o code... Opa! Eu coloquei COD, na verdade não é COD, né? Aqui, vamos corrigir aqui, eu estou fazendo agora que eu percebi. Então é alu, underline COD, alu, underline nome, já estava passando batido. Alu, underline end, alu, underline e-mail, alu, underline tel e alu, agora sim, agora faz sentido, senão não bate com aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo. Vamos supor que eu fosse armazenar um salário, né? Ele recebesse um salário, uma ajuda de custo do governo. Alu, underline, sal. O real, ele não precisa colocar a quantidade de espaço. Por quê? Porque ele aumenta conforme a necessidade lá no banco de dados. É um campo que ele vai aumentando sozinho, tá? Outro que não precisa seria a data. Então, alu, data. Por que não precisa a data? Porque ele já sabe que são 4 para anos, 2 para mês e 2 para dia, tá? 2 caracteres, né? Ele já sabe que tem essa quantidade exata. Mesma coisa a hora. Então, coloco alu, hora. Então, ele sabe que são 2 para hora, 2 para minuto e 2 para segundo. Então, esses campos real, data e hora, você não precisa colocar quantidade. Pode até colocar para ficar uma coisa para você entender depois que você fez, mas não tem obrigatoriedade de se fazer isso, tá? Então, se a gente fosse montar isso aqui, seria da seguinte forma. Então, eu vou pegar os dois aqui que são chaves primárias. Vamos voltar lá no nosso exemplo, tá? Então, eu colocaria, deixa eu abrir aqui, ó. Esses caras ficariam aqui embaixo, certo? E o restante, vamos pegar esses caras aqui, ó. Ficariam aqui dentro, tá? Então, o nosso modelo de entidade de relacionamento, ele ficaria dessa forma. Então, em alguns casos, quando você constrói o banco de dados, por exemplo, no MySQL, ele tem um programa chamado Workbench, onde ele cria esse diagrama baseado no que você fez lá no banco de dados, na construção que você fez. Então, ele já desenha e monta para você. Mas o ideal é que você faça antes e passe isso para um DBA, e não o contrário, né? Primeiro eu construir a casa para depois fazer a planta. Então eu faço isso quando não tem condições. Foi feito há muito tempo o banco de dados, eu preciso ter uma documentação, e aí se faz dessa forma, perfeito? Mas geralmente a gente primeiro faz o diagrama para depois fazer o banco voltar. Tanto que baseado nessas tabelas que são construídos os front-ends, onde vai ter uma telinha, onde vai ter lá o cadastro do aluno, que o cara vai clicar no botão, vai aparecer o campo endereço, e-mail e assim por diante, tá? Então aqui seria a estrutura do modelo entidade relacionamento. E aqui a gente já está fazendo praticamente tudo que a gente desenvolveu. Lembrando que, professor, mas precisa fazer todas as etapas? É interessante que você faça todas as etapas, porque é um processo de aprendizado. Então, quando você vai dominando as etapas, a fase final fica mais simples de construir. Quando você não tem domínio sobre as etapas e vai querer ir direto para o modelo de entidade de relacionamento, você tem uma grande chance de fazer algo equivocado, que não vai funcionar quando virar um banco de dados. Perfeito? Então, nesse caso, eu só mostrei para vocês
como é que é a descrição do modelo entidade de relacionamento, perfeito? Nas próximas aulas a gente vai fazer exercícios baseados em modelo entidade de relacionamento, já vou pegar um estudo de caso, a gente vai definir, fazer a construção, até para que você consiga entender de uma melhor forma, e o aprendizado bem calmo, bem tranquilo, com pouca informação. Vocês perceberam que são aulas de 12, 15 minutos no máximo, para não ficar cansativo, você vai assistindo aos pouquinhos e vai conseguindo pegar todo o conceito, perfeito? Então, gente, obrigado pela atenção. Foi explicado aí nessa aula o que é um modelo entidade de relacionamento, né? E como é que é a estrutura do modelo entidade de relacionamento. Então, na próxima aula a gente já vai montar um modelo entidade de relacionamento e vai verificar como é que fica isso no final, já montadinho, tudo certinho, tá bom? Então, espero vocês na nossa próxima aula. Se você gostou, dá um like, se curtiu, assina o nosso canal, ativa o sininho para as notificações, indique para um amigo e te aguardo aí na próxima aula, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.